Ela era de uma família nobre e desde cedo muito piedosa, muito devota. A primeira coisa que ela aprendeu a falar foi recitar o ofício da Virgem. Era realmente também uma alma de eleição. Sempre dedicada a fazer exames de consciência, detestava, repugnava qualquer tipo de pecado. Desde pequena se penitenciava, com penitências até impróprias para pessoas da idade dela. No futuro, os confessores teriam sempre que moderar um pouco seu fervor. E ela alimentava o desejo de ir para o convento. Mas os seus pais obrigaram que ela se casasse. Ela se casou com Lorenzo de Ponzanes, um rapaz rico, de boa família, nobre, também nobre romano, viviam em Roma. E a vida de Santa Francisca Romana também pode parecer um adjetivo que eu estou repetindo, mas é impressionante. É uma das... Eu vou ter que sintetizar aqui, porque realmente são muitos detalhes grandiosos, mas, enfim. Quando ela se casou, ela foi atingida por uma doença misteriosa, ela quase morreu, todos a deram por morta, ela milagrosamente se curou. Isso, inclusive, ficou conhecido em Roma, foi uma notícia bastante rumorosa, essa cura milagrosa de Francisca, né? E depois dessa cura, já casada, ela se aplicou com ainda mais vigor às obras de piedade. Ela vivia ela não tinha uma casa própria, naquele tempo era muito comum, quando se casavam, quando um homem se casava, ele continuava vivendo na casa paterna, né? Então, Santa Francisca vivia com seu marido na casa do seu sogro. E viviam também lá o seu cunhado, irmão do seu marido, e a esposa dele, que se chama Vanozza. E Vanozza era uma alma também muito santa, né? Que Santa Francisca e sua concunhada Vanozza, né, eram almas assim que se entendiam e se dedicavam juntas às obras de piedade, às obras de caridade. E elas construíram para elas uma pequena ermida no jardim da casa e um oratório no último andar, no sótão. E Santa Francisca, quando podia, ela ficava lá, nessa gruta, nessa ermida que ela construiu, ou no oratório, no topo da casa, rezando. E ela se confessava 2 vezes por semana, comungava com frequência, o que era raro naquele tempo, comungava em todas as grandes festas, isso era pouco para poucos, e recitava diariamente todo o ofício da Santa Virgem Maria. E, na verdade, isso não impedia que ela cumprisse com zelo os seus deveres domésticos, ao contrário, era uma esposa exemplar. E, ao mesmo tempo, ela se dedicava muito ao cuidado dos pobres. Ela não permitia que alguém viesse à sua casa pedir algo e voltasse de mãos vazias. Inclusive, quando ela sabia que havia algum necessitado que precisava de alguma coisa que não podia ir por algum motivo, que qualquer motivo que seja, ela mesma ia até essa pessoa levar o que ela precisava. E a história da sua vida de caridade, de cuidado com as necessidades, é cheio de detalhes milagrosos. Por exemplo, ela e Vanozza, sua concunhada, elas gastavam mais do que os homens da casa julgavam convenientes em doações, em esmolas. E certa vez, o marido de Santa Francisca e o seu cunhado, com medo delas esvaziarem o celeiro da casa, que ficava cheio de trigo, eles tiraram tudo de lá, levaram para outro lugar e deixaram somente um pouco de trigo que ficou caído no chão. E elas, Santa Francisca e Vanozza, só encontraram ali aquelas palhas miúdas e doaram aquilo, né? Fizeram aquela doação. Alguns dias depois, os 2 maridos encontraram aquele celeiro que eles tinham esvaziado, cheio de trigo. Mesma coisa quando elas acabaram com o vinho da casa. Doaram tudo que eles tinham. Elas distribuíram todo o vinho que eles tinham. Milagrosamente, os tonéis se encontraram cheios de vinho. Enfim,
episódios assim. E ela teve 3 filhos. Santa Francisca teve 3 filhos. Chamavam-se Batista, que foi o único que sobreviveu à infância, e 2 pequenos, que morreram crianças, Evangelista e Inês. Evangelista era um anjo de candura, era um santinho também, e morreu jovem. E quando a sua filha Inês estava para morrer, Evangelista apareceu para Santa Francisca, dizendo que ia levar a irmã, e deixou no lugar dela um arcanjo. Um arcanjo para acompanhar a mãe no resto da sua vida. E Santa Francisca foi também agraciada com o dom das curas. Quando a peste graçava em Roma, ela se apressou para socorrer os doentes e ela os curava. E os doentes vinham até ela e eram curados. E ela não recusava atender ninguém. E ela não apenas atendia os doentes que vinham até a sua casa, como ia procurá-los. Ia nas suas cabanas, ia nos hospitais, para dar-lhes de beber, para preparar a sua cama, para limpar as feridas. Quanto mais as chagas eram abomináveis, mais ela queria cuidar daquele doente. E ela se vencia, por exemplo, quando ela estava cuidando lavando as úlceras purulentas e saía aquele líquido. Fez a mesma coisa que Santa Catarina de Siena fez 1 ou 2 vezes. Bebeu aquele líquido infecto que saía das chagas dos doentes para vencer a natureza. Durante 30 anos ela serviu os doentes assim no hospital, procurava médicos, e frequentemente naquela época era difícil encontrar sacerdotes para cuidar daqueles miseráveis que iam morrer. Ela mesmo ia atrás dos padres, trazia-os para dar os últimos sacramentos, para confessar aqueles pobres. E quantas almas não terão sido salvas por Santa Francisca nessas circunstâncias? E, como eu disse, ela tinha um arcanjo para acompanhá-la sempre. Ela via esse arcanjo dia e noite. Ela teve muitas revelações sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre a hierarquia dos anjos. Escreveu sobre isso, né? Tem tratado sobre o inferno, tratado sobre o purgatório dela. Depois a igreja, no processo de canonização, examinou e viu que não havia absolutamente nada de errado, nada que contrariasse a fé. E o seu marido, Lorenzo, era piedoso também e decidiu em determinado momento viver na continência com a sua esposa. Os dois viveram os últimos anos de vida dele na continência. Ela pôde se entregar de fato aos anseios do seu coração, se despojou das roupas ricas, vistosas, que ela vestia somente por obrigação social e passou a usar apenas um burel que os próprios criados não gostavam de vestir, e se entregou ao longo da vida a muitas austeridades, a jejuns, a abstinências, dormia apenas 2 horas por dia, somente sobre uma cama dura, usava cilício, se disciplinava, enfim. Essa foi a vida dessa mulher. É uma santa com tudo aquilo que caracteriza um santo católico, né? Aquelas características mais fundamentais somos todas nela. Caridade, oração intensa, cumprimento dos deveres de Estado, penitências, tudo está nela. E ela coroou a sua vida com uma fundação. Por quê? Desde criança, Santa Francisca Romana frequentava uma igreja que ficava perto da casa dos seus pais, que é Santa Maria Nova, uma igreja no meio na ponta do Fórum Romano, ali perto do Coliseu. E ela continuou, mesmo depois de casada, a frequentar esta igreja. E certo dia ela confidenciou as outras mulheres, as outras senhoras romanas que viam ali também, que vinham rezar naquela igreja, receber os sacramentos. Ela sugeriu, isso foi no ano de 1425,
que elas todas se consagrassem à Virgem Maria e que formassem uma associação de piedade ali em Santa Maria Nova. As outras senhoras gostaram da ideia, falaram, parece bom, vamos sim fazer essa associação, e decidiram fazê-lo num certo dia da Assunção. Elas fizeram a sua oblação, a sua entrega à Virgem Maria. Por isso elas seriam as oblatas. E no ano de 1433, poucos anos depois, a Igreja aprovou a ordem das oblatas. Elas eram algumas dessas senhoras, umas eram solteiras, outras viúvas. Elas se reuniam em uma casa, uma residência romana, a Torre dos Espelhos, ali junto ao Capitólio, que é até hoje a sede das oblatas, lá em Roma. E Santa Francisca, que era a fundadora, ela não pôde seguir as suas irmãs imediatamente para viver com elas, porque o seu marido era vivo, e o seu marido adoecera e demandava a assistência dela. Mas, quando o seu marido morreu muito cristamente, em 1436, ela pôde se unir a essas suas filhas, tomou o hábito da oblação no dia 21 de março, dia de São Bento, de 1436. E Deus não cessou de glorificar a vida dela, milagres com profecias, milagres inclusive juridicamente comprovados. E ela morreu depois de receber todos os sacramentos da igreja no dia 9 de março de 1440, aos 56 anos. E os milagres na tumba dela foram tão numerosos quanto em vida. E ela foi canonizada pelo Papa Paulo V em 1608. Este ano nós iremos a Roma, mas não a passeio, nem a peregrinação. Nós iremos gravar um documentário em 9 vídeos para mostrar por que Roma tem um lugar tão especial no coração da igreja e no coração de todos os católicos. Para participar, acesse escoladehistoriadaigreja.com.br/Roma ou o link na descrição do canal.